Oi, gente, tudo bom? Vim aqui hoje fazer uma tiragem na força de Lilith com os arcanos maiores. E aí, como quem já assistiu minhas tiragens de Lilith sabe, ela não vem mansinha, ela dá porrada na cara mesmo, mas ela traz verdades e ela traz realidades que às vezes a gente não tá tão disposto a ouvir e aceitar. Mas se a gente não tiver essa realidade esfregada na cara, a gente nunca vai conseguir evoluir. Lilith, ela trabalha numa energia 100% feminina, e eu não tô nem dizendo do aspecto sexual feminino, também do aspecto sexual feminino, mas aqui na questão da tiragem, ela vem na energia feminina, dessa coisa mais intrínseca, dessa coisa mais de uma ideia mais sensual, de uma ideia mais magnética. Então ela trata esse lado. Então as tiragens de Lilith, elas vêm para mostrar pra gente coisas, sempre as entrelinhas das coisas que têm acontecido. Então, bom, vamos lá, pensa aí na tua situação e eu já vou fazer a tiragem das cartas aqui. O eremita, a morte e a força. Não acredito nisso. Eu tinha começado a gravar e por algum motivo o celular não gravou e tinha saído essas 3 cartas. E pode até falar que eu não tinha embaralhado, mas eu embaralhei pra caramba. E depois embaralhei mais um pouquinho aqui enquanto eu falava com vocês. E era exatamente essa tiragem, essa ordem que tinha saído aqui. Então, eu vou passar pra vocês. Gente, eu fiquei até quente. Bom, então aqui saiu o eremita, a morte e a força. O eremita fala que você precisa se recolher em alguma... Essa situação que tá na sua cabeça, provavelmente você deve ter comentado com algumas pessoas, você deve ter pedido conselho, deve ter ido atrás de informação, só que não adianta, porque essa situação é uma situação sua e que não adianta, pode o planeta inteiro te dar conselho, porque nenhum conselho vai te servir nessa situação. Então, o eremita vem reforçar isso, dizer que a resposta tem que vir diretamente aí da sua cachola, da de mais ninguém, e ouvir pessoas, as pessoas tentarem te auxiliar nessa situação em específico, vai ser equivalente a você perder tempo ouvindo essas pessoas, e essas pessoas gastarem saliva dizendo coisas pra você, porque nada vai servir, tá? Então desencana de ficar ouvindo as pessoas a respeito dessa situação. E aí, como sempre eu digo, cada um vai encaixar na situação que faz sentido aqui. Tanto é que essa tiragem ela vai cair para quem realmente precisa ouvir esse recado. Então, se é de trabalho, se é de namoro, se é de casamento, se é de amizade, se é de família, ninguém vai falar para você aquilo que é certo. Não adianta ficar atrás de informação, porque nenhuma vai servir para você. E, mas de repente um insightzinho, não. Essa questão, ela é 100%, ela é 1.000.000 de porcentagem sua, tá? Então, o que as cartas estão falando aqui? Para você se fechar no sentido de ficar introspectivo a respeito dessa questão e pensar com você mesmo, puxar as suas histórias antigas, puxar tudo aquilo que já te aconteceu em situações parecidas, tá? Em histórias que você teve e que podem te auxiliar. Aqui fala muito disso, de puxar a sua própria memória, as suas próprias histórias, porque é nas suas histórias passadas que você vai encontrar uma possível resposta para essa questão que você tem hoje. Não sei o que eu falei aqui, gente, falando tudo. Tá? Vai ser em alguma questão sua passada que vai ter a resposta para isso. Feito isso, de você sozinho pensar a respeito dessa questão, vem a carta da morte. Ou seja, vai ser rompido um ciclo, vai ser rompido um formato de pensamento. Talvez eu fale aqui com pessoas que tinham uma doutrina, uma forma de pensar muito específica para resolver as coisas, e essa forma de pensar já não estava mais te ajudando. E aí chegou o ponto de você ir lá embaixo e falar assim, chega, eu preciso ver tudo de uma outra forma, porque essa forma, esse óculos que eu estou usando já não está mais me ajudando a enxergar. E aí você se abriu para observar as coisas com uma outra cabeça, vamos falar assim. É como se você
tivesse tirado preconceitos que você jurava para você mesmo que você não tinha mais, mas que lá no fundo você ainda tinha. Então, as cartas estão trazendo muito isso, de você fazer uma troca de percepção de tudo que acontece. É como se você se despisse de roupas que não são suas e começasse a vestir aquilo que te agrada de verdade. A respeito dessa situação, então, depois que você ficar nessa introspecção de perceber por você mesmo o que acontece, você vai começar a enxergar as coisas com esse óculos de grau diferente, tá? Que vai te dar uma visão muito melhor do que acontece. E aí vem a carta da força, que por si só já fala muita coisa, né? Mas fazendo uma complementação aqui, com essa sua virada de chave da forma de enxergar as coisas, você vai ter outras respostas para poder trabalhar essa questão. Então, dentro da cabecinha que você tá hoje, meu amor, você não vai conseguir resolver essa questão. Então, para de perguntar para os outros. Começa a acreditar na sua própria força interna. Começa a puxar suas memórias lá, mesmo que elas doam. Tem alguma história que já aconteceu com você, alguma coisa que seja ruim, que seja boa, que já aconteceu com você, que vai ter a chave dessa situação que você está trazendo hoje. E algo dentro de mim me diz que você já passou por isso, talvez com uma outra pessoa. É como se você tivesse já passado por essa situação em uma outra vez, mas só tivesse mudado a roupagem, sabe? Essa situação que você tá passando, você já passou em outro momento da sua vida, tá? Então, você vai pegar alguns insights de lá de trás para poder usar aqui. Vamos tirar uma... Eu não gosto da palavra conselho, eu prefiro a palavra direcionamento ou energia ou reflexão. Vamos tirar 2 cartas aqui para reflexão dessa questão. O mundo. O diabo. O mundo e o diabo. Bom, aqui fica como reflexão para você. O mundo nem sempre é uma carta boa, tá? Lógico, ela tem o aspecto positivo dela, mas depende muito do contexto. Aqui o mundo, ele traz os 4 elementos, né? O mundo, ela é uma carta, ela já é a carta 21 aqui nesse baralho. Então, o mundo traz os 4 elementos, é como se fosse um ecossistema completo, né? E o diabo fala de aspecto material, no sentido carnal, no sentido financeiro e tudo. Então, você trabalhando esses aspectos que eu te falei das 3 cartas aqui da tiragem, o eremita, a morte e a força, você vai abrir espaço para você chegar no mundo. Então, é como se você tivesse ferramentas para você poder melhorar a sua questão. E aí, a reflexão que fala é para você pensar, a reflexão que traz, né, essas 2 cartas, é para você pensar nessas ferramentas que você tem e juntar com aquelas que virão agora que você está trocando a sua forma de pensar. É complexo, mas vai fazer sentido para quem essa mensagem tem que chegar, sabe? Para chegar no diabo, que é a questão material, que é a questão da concretização. Aqui, provavelmente, isso que você tem de aflição, tem de incômodo, tem a ver com alguma questão material física. Então, ou é uma questão de contato físico com alguém, ou é uma questão financeira mesmo, uma questão material, né? De compra, de aquisição, de emprego, alguma coisa assim, tá? Então, a reflexão fala disso, que você já tem as ferramentas para você poder chegar nessa conclusão material da situação. Eu vou tirar mais uma carta. O louco. Deu o primeiro passo. E aí o louco fala pra gente começar, né? Pra gente não ficar olhando muito em volta, não. Tem um baita de um abismo ali na carta do louco, mas a gente realmente não sabe a dimensão dele. Pode ser que ele pule e se deu bem, pode ser que ele pule e se dê mal. Mas aqui a gente tá falando de você dar o pontapé inicial, tá bom? Começa a fazer. Segue esse passo. Isso aqui é um passo a passo. Segue essa métrica que você vai conseguir resolver essa questão, tá bom? Tchau, tchau.